O Rony está dizendo, fiz tudo certinho, minha carta de apresentação, resumo do livro, público-alvo, diferencial, opa, tudo formal, objetivo. Tanto que outras editoras foram bem mais simpáticas. Rony, então, sei lá, vai saber o que deu, né? Se você, né, tem noção de diferencial e tal, beleza, então, realmente. Sempre lembrando, né, Rony, assim, para você ser publicado, alguns fatores, há vários pontos, vários fatores que dependem 100% de você. Então, é isso que você falou. Você fez a carta de apresentação, você fez um resumo do livro, você sabe quem é o seu público-alvo, você conhece seu diferencial, você se preocupou com isso tudo. Isso Aliás, tudo excelente, hein? depende Excelente. de você. Ótimo. Só que existem os outros fatores do outro lado que não dependem de você, né? Alguns fatores que não dá para... Você não tem o menor controle. O momento em que o país está passando. Então, esse momento específico do país, ele simplesmente dificultou qualquer ação de qualquer empresa do país ou do mundo. Porque, né, que não seja supermercado. Que nós estamos vivendo. Então, assim, o dinheiro saiu da mão de muita gente e foi para a mão de outras pessoas. Sim. Então, você tem... E esse é um fator que você não controla. Outro fator que você controla, um editor que está procurando um tipo de obra que a sua obra não encaixa. Não é aquilo que ele quer, mesmo que seja uma obra boa. Então, ele também vai te descartar. Aí não é você, não é só. Ele não é aquilo que ele está buscando. Verdade. Esse é um outro exemplo. Outro exemplo que pode ter aí uma editora simplesmente está fechada para autores nacionais. Tem algumas editoras que não publicam autores nacionais. Elas têm Ou nesse momento, que é o que eu tenho visto, colegas editores estão com o catálogo quase congelado. Quase, não vou dizer total, mas então tudo eles estão analisando com extrema relutância. Por quê? Porque eles não conseguiram publicar os livros que eles já tinham contratado. Não conseguiram. Em 2020 não saiu nem a metade dos livros que as editoras pretendiam lançar. Está represado. E tem uma coisa a mais, que existe um comentário, é um comentário subterrâneo, que tem aparecido assim nas feiras de livro, os editores estão falando, os livreiros, está uma coisa assim muito surpreendente, que é o público está se comportando de um jeito exótico, tá? Então, existem livros inesperados que estão vendendo bem, isso internacionalmente, tá? Em língua portuguesa, em língua inglesa, em língua francesa, em alemão, livros inesperados. Outros até esperados, por exemplo, o box do Harry Potter está vendendo o mundo afora. As pessoas resolveram que elas querem ter o box. Eu não sei por quê, mas resolveram. Então, elas... Harry Potter, todos os volumes, uma coisa que está vendendo assim mundialmente aos milhões, né? Então, o mercado está muito esquisito. Então, editores que no ano passado, em 2019, estavam pensando de um jeito, agora eles estão assim, coçando a cabeça e tentando entender o que é que está acontecendo. E se essa anomalia, esse gosto diferente, por que algumas obras clássicas, algumas obras antigas estão vendendo tanto? Meu Deus do céu, por quê? Veja que o best-seller dos mais vendidos aqui no Brasil foi uma obra do Napoleon Hill em 2020. Eu acho que é uma daquelas... Como mais ficar esperto rico. que o diabo. Mais esperto que o diabo. Gente, Napoleon Hill, o sujeito está morto já faz uns 50 anos. Aliás, todos os livros do Napoleon Hill vendem que nem... Mas este livro ser o best-seller de 2020, você fica assim, o que está acontecendo? Então, os editores veem essas coisas e ficam meio assim, tá? Então, o mercado está num momento muito estranho, muito estranho. Ao mesmo tempo, os catálogos estão meio parados, né? Os editores não estão lançando tanto quanto pretendiam e também não estão entendendo direito o que está acontecendo. Então, o que é bom e ruim? Bom,
Talvez uma obra muito esdrúxula seja publicada porque o editor acha que é isso, que tem a ver com o momento. Ruim, uma obra extremamente dentro do catálogo, talvez ele não publique agora, ele segure, espere para o ano que vem, entendeu? Na expectativa de que as coisas meio que voltem ao conhecido, né? Ao que era. Então, neste momento, assim, não é isso mesmo que o Sidney está dizendo, a gente não tem controle de nada. Aí é uma percepção minha de bizarrices de mercado. Há uns anos atrás, me corrija aí, uns 3 ou 4 anos atrás, eu acredito, veio aquela moda de livro para adulto pintar. E eu não consigo entender como é que aquilo virou uma febre que 300 milhões de livros foram vendidos de desenhinhos que, sei lá, você comprava na banca de jornal antigamente para as crianças pintar o negócio. E, de repente, conseguiram transformar isso numa grande ideia. E quem esperaria isso? Essas coisas acontecem. Então, assim, não tem fórmula. Lembra que a gente sempre está falando? Não tem fórmula. Então, assim, mesmo que você cumpra todas aquelas tarefinhas que a gente fala nos nossos cursos lá, faça isso, faça aquilo. O que isso quer dizer? Isso aumenta as suas chances. Então, assim, se você tem, vamos supor aqui que você tem 50 pontos que são do seu controle, e de 0 a 10 cada ponto. Se você deixar no máximo cada ponto desses 50 perto do 10, ó que joia, você está com muita chance. Se outra pessoa entrar concorrendo lá com você também, com um livro parecido com o seu, com o mesmo editor, de repente esses monte de pontos que você tem aí perto do 10 vai contar a favor de você e você vai acabar publicando no lugar daquela outra pessoa que fez meia boca ou não fez, né? Porque você está com toda a lição de casa feita. E tem aqueles outros pontos, como eu falei, que você não tem controle nenhum. Isso aí você não tem o que fazer. Simplesmente entrega a Deus. Você não tem controle. Gente, a gente está no momento assim. A gente está no momento de coisas fora do controle, tá? Então aceita. Essa ideia de que as coisas, você tudo pode, tudo você consegue com a vontade, com determinação, não é verdade. Não é verdade. A gente está num momento que está demonstrando isso. A gente pode querer, a coisa não rola porque está caótica. Então navegue assim. Na antiguidade, os gregos tinham um pique assim, sabe? Eles tinham uma coisa eles faziam o melhor possível. Eu gosto dos gregos clássicos, nem tudo, né? Eles tinham uma posição ruim a respeito de mulheres, né? Mas algumas posições deles são bem interessantes. E uma posição que aparece em vários locais da cultura grega, em vários textos, é assim: você faz o seu melhor, mas tem os deuses. Nossa, se a gente está no momento dos deuses, é assim, os deuses estão em guerra lá no Olimpo, tem coisa que não dá para controlar. Nós estamos aqui, a gente faz o melhor e, sei lá, de repente, Zeus joga um raio e a coisa complica, tá? Essa ideia dos gregos era bem interessante. Pois é. Existe o fator sorte um pouquinho, mas realmente, eu pessoalmente não acredito as coisas que acontecem 100% para sorte. Eu acho que é só um pedacinho. É você estar na hora certa, no lugar certo, com o texto certo, ou então com o projeto certo. Mas a grande parte tem essa questão do querer, né? Você querer muito uma coisa, isso é coisa de cabeça mesmo. Você tem que estar com a mente preparada. Então, assim, querer muito uma coisa faz diferença. Mas só querer também não resulta em nada. Querer sozinho, sem ação, é nada. Então, assim, se você consegue ter querer forte, uma obstinação para um determinado objetivo, você vai lá e estuda, você vai lá, dedica horas a estudo para entender como é que você vai fazer da melhor forma para você atingir aquele seu objetivo e você depois parte para a ação. É onde as coisas acontecem, é quando você entra em campo, você vai jogar, né? Você já traçou toda a sua tática, tudo. Quando você entra em campo e vai para cima com aquela gana toda, as coisas tendem a dar certo com muito mais facilidade, né?
pode demorar. Aí você tem que ver o fator tempo, né? Porque não é no dia seguinte que as coisas acontecem. Às vezes pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Aí vai da sua resiliência. E aí sim entra aquele tantinho do fator sorte. E a gente tem insistido, tá, gente? É o momento de... Se você vai arriscar alguma coisa, muito bem, arrisque as editoras, mas as editoras estão retraídas, repito. Então, todo mundo que está aí perguntando, e se eu mandar isso, eu mandar aquilo? As editoras, dá para entender? Estão retraídas. Então, você pode mandar o atual Harry Potter, elas não vão publicar. Dá para entender? Estão retraídas. Não estão aceitando quase nada. Se for um texto muito bom, né, Laura? Pelo menos ele vai para uma segunda pilha e vai ficar parado lá até o meu momento. Fica esperando para 2022. É isso que está acontecendo. As editoras estão... os originais que elas consideram interessantes, elas deixam em análise para 2022, tá? Mas é um bom momento para vocês arriscarem, se vocês acham que tem a ver, cada um tem que sentir, né? Como autor independente. Nunca esteve tão bom para isso. Por quê? Justamente porque as editoras não estão publicando. Eu vou repetir esse argumento, eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir. Tem gente aí que fica falando as mesmas coisas sempre. Como as editoras não estão publicando, a gente tem um gap, a gente tem uma lacuna, a gente tem uma oportunidade que pode ser preenchida com autores independentes. Por quê? Porque a gente não está tendo mega sellers. Não. Vejam, você publicar agora, você vai estar concorrendo com Napoleon Hill. Então, dá para concorrer com Napoleon Hill? Dá! Napoleon Hill é velho. Se você chegar com alguma coisa relevante, talvez você venda como autor independente. Está fazendo sentido? Estou sendo clara, crianças? Vejam o momento, o que eu estava falando, os deuses, vejam que os deuses estão armando no céu, né? São coisas fora do nosso controle, mas aí aproveita o que está acontecendo da melhor forma para você, tá?